Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14, os versos 25 a 31. O título da nossa reflexão hoje é o custo do verdadeiro discipulado. Base do nosso texto, Lucas 14, versos 25 a 35, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim e não obedecer ao meu Pai, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e filhas, e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele, com 20.000. De outra maneira, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Não presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus, nós te pedimos graça, Senhor, nesta noite, começo de noite, ó Pai, que nossa fala, Senhor, seja bastante objetiva, que as proposições, ó Deus, que iremos apresentar, ó Deus, nessa noite, Senhor, possa ter eco no coração, na mente, Senhor, daqueles que me ouvem, e que de forma, Deus, profunda, extraordinária, de forma sobrenatural, Teu Espírito comunique, Senhor, verdades, comunique ensinos e promova, Deus, edificação e transformação de vida. Deus, que haja uma reflexão, mas que esta reflexão, ela não fique apenas no âmbito, ó Deus, cognitivo, não fique apenas nos pensamentos, mas que ela desça ao coração e faça-nos, ó Deus, ponderar, faça-nos, ó Deus, refletir se realmente, ó Deus, somos discípulos de Cristo, ou se apenas estamos no caminho, ouvindo seus ensinos. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando com essa porção o capítulo 14 de Lucas. E apesar de nós encontrarmos essa narrativa de Lucas, que vai dos versos 25 até os versos 35, em um outro ambiente distinto, diferente do ambiente de todo o capítulo 14, ou seja, dos versos 1 até os versos 24 do capítulo 14, toda a narrativa desse capítulo, ele se passa em um ambiente. Ele é desenvolvido dentro da casa do fariseu que convidou Jesus para um banquete num dia de sábado. E aí Jesus
ao observar os fariseus, ao observar os nobres ali naquele lugar, começa a ensinar, começa a promover alguns ensinos, e aí o desenrolar daquele evento culmina com a apresentação de Jesus do grande banquete. E os versos de número 25 a 35, que é o final do capítulo 14, já nos apresenta Jesus num outro ambiente. É como se Lucas dissesse assim para nós, de forma subentendida, com o final das apresentações de Jesus sobre o grande banquete, Jesus sai da casa do fariseu e continua o seu caminho rumo a Jerusalém. Você pode observar os versos de número 25 desse capítulo que nós estamos lendo, 14, vai dizer isso. O verso 25 diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, ou seja, agora o cenário para o restante dos versículos, que vai até o 35, não é mais o cenário da casa do fariseu, não é mais o cenário daquele banquete. Agora Jesus está caminhando, andando, e quando ele anda, multidões o cercam. Agora, apesar de o ambiente não ser mais o mesmo, ou seja, não é mais a casa do fariseu, não é mais o banquete que está ali acontecendo, agora o cenário é outro, é Jesus caminhando na rua junto com multidões que lhe cercam. Apesar do cenário mudar, nós podemos dizer que o tema que foi desenvolvido, pelo menos na última porção do capítulo 14, que é a porção do banquete, ainda permanece presente nesse último bloco do texto. Lembra-se, irmãos, que de vários ou de todos os ensinos que foram apresentados na narrativa, que tinha por cenário a casa do fariseu, Jesus assentado na casa do fariseu, comendo, se organizando para aquela ceia, todos os ensinos que nós falamos, o último dos eventos, que foi a parábola da grande ceia, Jesus estabeleceu ali algumas ideias, alguns ensinos, e eu gostaria de retomar a partir deste último ponto, a partir desta última ideia que foi apresentada na grande ceia, para dar continuidade a esta mensagem que nós estamos propondo esta noite. Lucas apresenta um tema novamente, ou Lucas continua o tema que foi explorado nessa última passagem. Ou seja, qual era o tema? Qual foi o tema que ficou presente quando nós falamos no nosso último sermão, apresentando o banquete, o grande banquete que aquele homem chamou, enviou os convidados, e os convidados assentiram que iriam participar daquele banquete, mas na hora do banquete os convidados os servos foram novamente chamar os homens para o banquete, e os homens estavam tão envolvidos com as suas atividades, com as suas coisas, com aquilo que lhe era importante, que acabaram desistindo de participar do banquete. Nós dissemos e nós trabalhamos a ideia de uma aceitação precipitada para os convidados para o banquete, precipitadamente e sem avaliar o custo de seu comprometimento com o anfitrião e o comprometimento com a sua própria palavra em dar a garantia de estar presente no banquete. Eles não avaliaram isso, e no dia do banquete, no dia daquele evento, eles não compareceram e acabaram desonrando tanto a si quanto ao anfitrião. A questão é que, de certa forma, o tema do discipulado está presente ali,
também na ideia do grande banquete. Ou seja, os convidados receberam o chamado, e entre o tempo do convite até a consumação do banquete, os convidados se envolveram com outras coisas. E no seu envolvimento com outras coisas, o banquete em si perdeu o fascínio para aqueles convidados, de forma que foram. Irmãos, desta forma agora, Lucas amplia nesses versos que nós vamos ler, do 25 ao 35, aliás, que nós lemos, Lucas amplia esse tema. Não é mais agora para o público dos fariseus, não é mais agora para aquele ciclo de amizades importantes, de pessoas que tinham proeminência dentro da cultura. Não, agora esse ensino sobre o custo do discipulado, sobre responder ao convite de forma precipitada, agora é ministrado para as multidões, para as massas. Massas essas que seguem Jesus no seu caminho, no seu trajeto rumo a Jerusalém, como indica o verso de número 25, que diz novamente: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes. E aí Jesus passa a anunciar o custo do discipulado, o custo para aqueles que desejam, que anseiam segui-lo. É com esse verso, com o verso 25, que Lucas apresenta o ensino de Jesus para as multidões. E apresenta o ensino de Jesus para as multidões sobre o custo do discipulado em 3 níveis de dificuldades. Jesus coloca na sua apresentação acerca da responsabilidade de segui-lo, que para segui-lo você precisa atravessar, você precisa vencer, você precisa atravessar 3 níveis de dificuldades na sua vida. Algumas pessoas pensam que seguir a Cristo é a coisa mais fácil do mundo. E o evangelho que nós temos experimentado de forma ampla na nossa sociedade e na nossa geração é a ideia de que seguir a Cristo não custa nada. Mas quando nós olhamos para o evangelho e olhamos para as direções de Cristo, os direcionamentos de Cristo, nós percebemos que seguir a Cristo não é tão fácil assim. Seguir a Cristo não é tão simples assim. E Jesus apresenta 3 níveis de dificuldade. E após os 3 níveis de dificuldade, Jesus faz uma declaração que é muito intrigante, da qual nós iremos trabalhar aqui. Como eu disse, ele coloca em 3 níveis de dificuldade. E aí, sem demora, vamos já observar esses níveis de dificuldade que o Senhor nos apresenta quando Ele indica para as multidões que segui-lo não é apenas caminhar atrás dele. Quando Jesus indica que segui-lo e ser seu discípulo não é apenas estar nos mesmos ambientes e lugares aonde ele se encontra. Primeiro desafio que Jesus apresenta, Jesus nos diz, ou nos apresenta um desafio emocional. Observe aí a partir do verso 26, Jesus diz: se alguém vier a mim e não aborrecer, em algumas versões diz, se alguém vier a mim e não odiar. Alguém tem essa versão aí? Algumas versões diz, se alguém vier a mim e não odiar, na minha é aborrecer, a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, quero que você preste atenção o que Jesus está dizendo. Se alguém que vier, alguém que vem até mim, ora, existia várias pessoas ao redor de Jesus, uma multidão, o texto começa dizendo isso, verso de número 25,
Ele ia caminhando e uma multidão ia seguindo, ou seja, muitas pessoas vieram até ele, e ele se volta para essas pessoas e diz: quem vem até mim, ou seja, apontando para a multidão, vocês que estão vindo até mim, se não aborrecerem a seus pais, a sua mãe, a sua mulher, a seu filho, a sua irmã, e também a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. E aí, irmãos, aqui é importante logo de cara a gente desfazer uma ideia equivocada. Alguém pode achar que Jesus está aqui contradizendo ou se opondo à lei do decálogo, expressa lá em Êxodo capítulo 20, verso de número 12, que diz assim, ó, a lei diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Se alguém aborrecer, ou seja, como é que eu posso aborrecer meu pai e minha mãe e honrar meu pai e minha mãe? Se Jesus está mandando eu aborrecer meu pai e minha mãe para ser seu discípulo, então ele está indo em contrário ao texto bíblico e ao mandamento do decálogo. É isso? Será que Jesus está se contradizendo? Porque Jesus em outros momentos havia dito que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos. Como é que Jesus está dizendo que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos, mas aqui ele está dizendo que se eu quiser ser discípulo dele, eu preciso aborrecer meu pai e minha mãe? Então a gente precisa entender isso aqui. Será que Jesus está mandando, está dizendo, está orientando, primeiro, nós desobedecermos o decálogo, a lei, quando ela diz que nós devemos honrar pai e mãe? Será que Jesus está se contradizendo, porque em outros momentos ele diz que nós deveríamos honrar e orar orar pelos nossos inimigos, mas agora ele está mandando aborrecer, ou seja, ele está falando, orientando para que, se eu quero ser discípulo dele, eu preciso ter inimizade, aborrecer meu pai, a minha mãe, a minha esposa, meus filhos, minhas irmãs. É assim, é isso que Jesus está dizendo? Para que a gente entenda isso, irmãos, seria melhor, ou seria, seguindo uma ideia comum que a Bíblia explica, a própria Bíblia, a gente olhar um texto paralelo, que também trata da ideia de discipulado, lá encontrado em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 37. Mateus está também retratando Jesus, falando sobre o discipulado, falando sobre a possibilidade das pessoas seguirem, e Mateus usa também uma expressão de contraste para aqueles que querem segui-lo. E como é que Mateus apresenta isso? Olha só, Mateus diz, capítulo 10, verso de número 37, Jesus abrindo os seus lábios, orientando acerca de aqueles que querem segui-lo, ele diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, olha só, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, sobre a luz de Mateus, o ensino que Jesus está apresentando aqui no texto de Lucas, quando ele diz: se você não aborrecer seu pai e sua mãe, não pode ser entendido como se Jesus estivesse orientando você a desonrar seu pai e a sua mãe para ser discípulo dele. Pelo contrário, a ideia aqui é que o amor pelo pai, o amor pela mãe, o amor pelo irmão, o amor pelos vínculos familiares não pode ser maior do que o amor que você deve desenvolver por Cristo. Essa ideia de um amor maior por Cristo do que um amor pela minha esposa, pela minha irmã, pela minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe, ela pode ser também melhor compreendida quando nós olhamos Lucas, capítulo de número 21, verso de números 16 e 17, que dizem assim, ó: e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós,
e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Nesse texto, Jesus está dizendo que chegará um tempo aonde as relações familiares, elas entrarão em conflitos por causa do seu comprometimento com o nome de Jesus, ao ponto das relações familiares de amor e de grande vínculo se tornarem em possíveis relações de ódio. Então, entender a ideia de Jesus, quando ele diz, olha, o seu amor por mim deve ser maior do que o amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe, o amor que você tem por mim deve ser maior do que o amor que você tem pelo seu irmão, pela sua irmã, o amor que você deve ter por mim deve ser maior do que o amor que você tem pela sua própria vida, só pode ser entendido quando nós percebemos que mesmo as relações mais profundas da nossa vida, que são as relações familiares, mesmo os sentimentos mais intrínsecos de nossas relações socioemocional, que é a relação de filho para pai, de pai para filho, de irmão com irmã, de esposa com esposo, mesmo essas relações, elas podem se transformar em relações de ódio. Agora, Jesus está dizendo que mesmo que as relações essas relações íntimas com parentes, com familiares, esses vínculos extremamente viscerais da nossa vida, mesmo que eles se transformem em vínculos de ódio, de morte, de conflito, Jesus está dizendo que o vínculo que eu e você desenvolvemos com Ele nunca será rompido, nunca será transformado em ódio ou traição, pelo menos não da parte dele para conosco. Por isso a exigência de Jesus Cristo, para que o meu amor e o seu amor seja mais elevado por Ele do que qualquer amor e sentimento que possamos desenvolver por qualquer pessoa nesta terra. Está dando para entender? A ideia central aqui, irmãos, nessa passagem, quando Jesus diz, quem não aborrecer pai e mãe, quem não aborrecer irmão e irmã, quem não aborrecer esposa, quem não aborrecer a si mesmo para ficar comigo, não pode ser meu discípulo. A ideia aqui é que os laços fraternos são bons. Os laços fraternos, eles são justos, eles são ordenados por Deus, mas quando estes se opõem como um obstáculo para o nosso amor, para a nossa honra, para o nosso serviço, para seguirmos a Jesus, nesse momento, irmãos, o discípulo precisa tomar a decisão sobre o que realmente é o supremo bem de sua vida. Qual é o supremo bem da sua vida? Quando diante da oportunidade de servir a Deus, você é confrontado por um amor mais intenso, por um parente, por uma esposa, por um pai, por uma mãe. O que vale mais? Obedecer um pai e uma mãe no que se refere a uma atitude que é contrária à vontade de Deus, ou obedecer a Deus? A ideia aqui é, o que você escolhe? O discípulo tem que, nesse momento, aonde servir a Cristo é se opor aos laços familiares, tomar a decisão de seguir a Cristo. Segundo desafio, e isso não é fácil, irmãos, isso não é fácil, porque nós somos pessoas extremamente dependentes emocionais, né? Essa frase, nós temos uma dependência emocional gigantesca das pessoas que nos cercam, pai, mãe, irmãos, e abrir mão disso para seguir a Cristo e para obedecer a Cristo nem sempre é fácil. Segundo desafio, o desafio da segurança física e da dignidade dentro dos padrões desse mundo. Jesus coloca esse desafio quando ele diz assim, e qualquer que não levar a sua cruz
e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se com o que tem pode acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Irmão, presta atenção. Esse texto aqui não é a primeira vez que Jesus fala sobre a cruz. Olha como é que ele começa, ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz, não pode vir após mim. Não é a primeira vez que ele fala de cruz. Ele já havia falado, já havia indicado, pronunciado a ideia da cruz, esse instrumento, que é um instrumento de tortura, que é um instrumento de humilhação pública, que é um instrumento de morte, de condenação. Jesus já tinha apresentado essa ideia lá no capítulo 9, verso de número 23. No capítulo 9, ele diz o seguinte, o verso 23: e dizia a todos, Jesus falando a todos: se alguém quer vir após mim. Lembra do começo do texto, verso 35, ou verso 25, quando ele diz assim, ó: quem quiser vir após mim, quem vem atrás de mim, se não negar pai e mãe, não é assim? Agora ele diz, do capítulo 9, ele diz a mesma coisa. Ele diz: se alguém vier após mim, se alguém vier aqui, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz, irmão, era um instrumento, como eu disse, de tortura. A cruz era um instrumento de humilhação. A cruz era um instrumento de escárnio, reservado para os piores criminosos. Os discípulos sabiam que quando eles viam alguém andando com uma cruz, carregando uma cruz, eles sabiam que aquela pessoa estava caminhando para a morte. Quando os discípulos, quando as pessoas, quando as multidões que ali estavam, que cercavam Jesus, que caminhavam com Jesus, quando eles viam alguém sendo conduzido por uma guarda romana, carregando nas costas uma cruz, eles sabiam que aquela pessoa estava sendo massacrada, que ela estava sendo levada ao escárnio público. Eles sabiam que aquela pessoa tinha sido amaldiçoada, tinha sido condenada à morte, que os seus direitos civis tinham sido arrancados dele. Era um criminoso. Irmãos, estas duas declarações que Jesus faz, elas eram tão absurdas na cabeça, na mentalidade dos discípulos. Ou seja, quais são essas duas declarações? Primeiro, amar mais a Jesus do que amar meu pai e minha mãe. Está disposto a sofrer o escárnio, sofrer o vitupério público, a humilhação pública e ser conduzido até a morte para seguir Jesus. Irmão, essas duas declarações eram absurdas aos ouvidos daqueles que ouvem, ou daqueles que ouviram essa mensagem, assim como é ainda absurdo nos dias de hoje. E era tão absurdo que Jesus precisou apresentar duas parábolas para que os discípulos entendessem que segui-lo não era tão simples assim. E quais são as duas parábolas que ele apresenta? Ele apresenta a parábola de um homem que tem diante de si a possibilidade de construir uma torre ou não,
versos 28 a 30, ele diz: um homem senta e analisa se vai construir ou não a torre. Ele se senta e calcula se o que ele possui pode chegar a terminar a torre. Se ele entende que não tem o recurso suficiente para terminar a torre, ele não constrói. Mas se ele entende que tem o recurso suficiente para terminar a torre, ele constrói. Está dando para entender? E a outra parábola, ele tem uma opção: construir ou não. A segunda parábola, Jesus apresenta uma possibilidade de guerra iminente. Aqui, irmão, não tem escolha. E 32 diz que um homem está em ás de entrar em guerra com outro rei vem sobre ele e fará guerra com ele. A única possibilidade que ele tem é o quê? É se sentar e analisar se os recursos que ele tem, os soldados que ele tem, conseguem ir à guerra e ser vitorioso. Mas sentando e olhando que não há possibilidade de cumprir ou de ganhar a guerra, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir paz, se submeter ao outro rei, porque ele não tem o suficiente para ganhar a guerra. Não há possibilidade de escolha, a guerra virá. Então, essas duas parábolas aqui, elas têm sentidos diferentes, e elas querem aqui apresentar para os discípulos a responsabilidade que cada um de nós temos diante do discipulado que o Senhor nos apresenta. Ou seja, você pode decidir, escute o que eu vou dizer, você pode decidir se constrói ou não a torre, depois de calcular. Ou seja, você pode decidir não seguir a Jesus depois de calcular os custos, depois de entender que seguir a Cristo é muito mais oneroso do que o que você achava que era. Você pode decidir não seguir Jesus quando você entender que você precisa dedicar a Ele um amor mais forte do que o amor que você dedica à sua mãe e ao seu pai. Você diz: não, eu não tenho condição de amar um cara que eu nem estou vendo. Talvez isso seja apenas uma história. Não tenho, até agora, prova material nenhuma que essa pessoa existe. Então, eu dedicar um amor tão abnegado assim, ao ponto de dispensar a minha mãe e meu pai, o amor que eu sinto pela minha mãe e pelo meu pai, não estou disposto a isso. Então você pode tomar essa decisão. Não, eu não estou disposto a colocar a minha vida em risco para seguir ou para servir a Jesus, alguém que eu nem vejo, alguém que eu nem tenho um contato aqui agora, visível. Não, você pode calcular o custo e dizer: não, não vale a pena, e tomar a decisão de não ir. Assim como o homem, que tinha, depois de calcular o custo, a possibilidade de construir a torre ou não. Mas na segunda parábola, ele não tinha a possibilidade de escolha. A guerra viria. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: tudo bem, você pode decidir não me seguir, mas você tem os recursos para pagar o custo de não servir ou não obedecer às minhas exigências? Você tem os recursos, você pode pagar o custo, quer você queira, quer você não queira, existe um custo para seguir a Cristo e um custo para não segui-lo. As duas parábolas apresentam: Cristo virá e faz um chamado sobre mim e sobre você: segue-me, seja meu discípulo. Você pode decidir não ser. Depois que calculou os custos, você pode decidir não ser. Mas depois que decidiu não ser, será que você tem o custo necessário? Será que você tem a condição necessária de pagar as exigências de não se submeter? Porque é isso que o texto diz. O rei, ao olhar
a possibilidade, ao calcular que seus soldados não são suficientes para ganhar a guerra, o que ele faz? Envia mensageiros de paz. Envia mensageiros de paz para se submeter. Irmãos, seguir a Cristo exige um custo, e não seguir a Cristo também tem o seu custo. Terceiro nível de dificuldade para seguir a Cristo é uma dificuldade na confiança plena. Confiança plena não em recursos, não em coisas, mas na providência de Deus. Ele diz assim no verso de número 33: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Irmãos, assim como os outros ensinos que Jesus apresentou aqui, um pouco mais acima, amar mais a Ele do que aos pais, está disposto a entregar a vida e a passar pela vergonha pública para segui-lo, assim como esses não eram novidade no ensino de Jesus, na prática de ministração de Jesus, esse ensino, essa dificuldade sobre desapegar-se ao dinheiro, também era um ensino recorrente na dinâmica de discipulado de Jesus. Quando você olha Mateus, capítulo de número 19, versos de número 16 a 30, você encontra a história do jovem rico, quando Jesus declara ali que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E é difícil um rico entrar no reino dos céus por causa da avareza, por causa do apego que os ricos têm, ou não só os ricos, mas por causa do apego ao dinheiro que os homens possuem. Lucas, capítulo de número 12, versos de número 14 a 34, é uma série de ensinos de Jesus sobre o apego ao dinheiro, sobre a avareza. Um homem que questiona Jesus, suplicando que Jesus seja juiz entre ele e o seu irmão sobre uma herança. Irmãos, outros textos espalhados nas Escrituras falam sobre o perigo que nós estamos acerca de nos entregarmos ao dinheiro, aos recursos financeiros, à confiança que nós depositamos nos recursos financeiros. Então Jesus vem continuamente ao longo de sua caminhada, ao longo dos evangelhos, não só nos evangelhos, mas os autores do Novo Testamento, nas cartas também, apontaram o perigo de nós colocarmos a nossa esperança em recursos financeiros e não no Senhor. Irmãos, a ocupação com essas coisas triviais são impedimentos na nossa caminhada para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Agora, após Jesus falar desses 3 níveis de dificuldades, ou seja, a dificuldade emocional, a dificuldade sobre a nossa segurança, sobre a nossa compreensão de respeito, de dignidade, e sobre a dificuldade de não confiarmos nos recursos, mas sim no Senhor. Após Jesus falar sobre isso, Jesus faz uma declaração intrigante. Ele conta uma história sobre o sal. Ele diz que o sal, se tornar insípido, para nada serve. E aí, irmãos, aqui é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: ou você é discípulo, ou você não serve para nada, nem para ser lançado fora. Vamos entender isso? O verso de número 34, ele diz o seguinte: bom é o sal, e se o sal degenerar, como se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, presta atenção.
Se tem algo difícil, para não dizer impossível, é o sal perder o sabor. É difícil, para não dizer impossível, o sal perder o seu sabor, se não houver um agente externo sobre ele. Naturalmente, o sal é sal e ele não perde as propriedades de ser sal. Se você não misturar, não houver uma outra reação, colocar algum outro componente ali, alguma outra mistura, o sal vai permanecer com as propriedades de sal. Agora, sabendo que Jesus introduz a imagem do sal, relacionando a seus ensinos sobre o discipulado, então, logicamente, o sal, ele representa aqui o discípulo, ok? E eu acredito que todos nós aqui entendemos que quando Jesus está falando sobre o sal, Jesus está falando que é a postura do discípulo. O discípulo, ele é como um sal. Sua característica é inconfundível, ou seja, ele é salgado, ele dá sabor, ele preserva a carne da podridão, preserva a vida, né? ou preserva o local, o ambiente puro, purificado. Agora, o que é que Jesus realmente queria indicar quando ele usa essa imagem do sal, dizendo que se ele perder as suas propriedades de ser sal, ele não serve para nada? O que Jesus estava querendo dizer? Irmãos, a metáfora aqui do sal, ela apresentada por Jesus, sem mistura, não perde suas propriedades. Assim um discípulo que ama Jesus acima de pai e mãe, irmão, esposa, esposo e até acima da sua própria vida, que está disposto a sofrer humilhação, escárnio, inclusive sofrer a própria morte para ser discípulo de Jesus, e que confia plenamente no Senhor, abandonando e recusando-se ao domínio que o dinheiro, que os recursos podem ter sobre ele, esse indivíduo, ele não pode deixar de ser um discípulo. Assim como o sal, que não perde as suas propriedades se não houver mistura, um discípulo que cumpre esses requisitos, ele nunca deixará de ser discípulo. Mas, assim também, como o sal misturado, o sal com as interferências externas sobre ele, pode perder suas propriedades e se tornar insípido. Da mesma forma, alguém que se julga discípulo, tendo em si todas as interferências externas, ou seja, se o amor pelo pai, pela mãe, pela irmã, pelos entes, pelos parentes, seja maior do que o amor ao Senhor, se não há disponibilidade, disposição para sofrer em nome de Cristo, se o dinheiro e os recursos são mais importantes para você do que Cristo, então, assim como o sal misturado perde as suas propriedades, assim também você nunca será discípulo. E se não é, para nada serve. Nem para ser jogado fora. E não sou eu que digo, é o texto. Agora, você entendeu isso? 3 níveis de dificuldades para seguirmos a Cristo. Um nível emocional, eu preciso me desapegar, me desvencilhar das amarras emocionais nesse mundo. Não que elas sejam ruins, mas eu preciso, quando aquilo que é bom se apresenta como dificuldade para que eu experimente o melhor, eu preciso aprender a deixar o que é bom para ficar com o melhor. Se não há em mim disponibilidade para sofrer, inclusive a humilhação e o escárnio, por amor a Cristo, é difícil entender um cristão assim. Se recursos e dinheiros
se o apego às questões financeiras, ao ter e ao possuir, é mais forte na minha vida do que confiar no Senhor, então difícil será ser um cristão, além de estarmos na igreja. Agora, dito essas coisas, me permita fazer aqui umas aplicações bem rápidas, para a gente finalizar esse sermão. Irmãos, essas narrativas, começando desde o convite ao banquete lá na casa do fariseu, passando pela parábola do grande banquete, bem como a última sessão, mostra-nos claramente que nós não devemos, escute o que eu vou dizer, toda essa narrativa mostra para mim e para você, que eu e você, nós não devemos, nós não podemos presumir com tanta facilidade que somos discípulos de Cristo. Mesmo que exista em nós alguma postura de familiaridade com Cristo, mesmo que em nós exista a ideia de que Jesus frequenta os nossos banquetes, que Jesus está, circulando as nossas festas, que Jesus está passeando nas nossas cidades, que Jesus anda nos nossos bairros, nas nossas ruas, pelas nossas praças, que nós estamos ouvindo os seus sermões, os seus ensinos. Nós não devemos presumir tão facilmente que nós somos discípulos por estarmos no meio da multidão, caminhando com muitos que caminham, às vezes sem ver Jesus, como aquela multidão que caminhava sem ver Jesus, mas alguém dizia: Jesus está lá na frente falando, e nós estamos aqui, nós não estamos vendo, mas nós estamos caminhando com Ele, e nós presumimos, porque estamos no meio da multidão, que estamos sendo discípulos de Cristo. Nós não devíamos, com tanta facilidade, presumir que caminhar com Jesus e ser discípulo de Jesus não somente está no meio da multidão. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 22 e 23, Jesus fala sobre isso. Jesus diz que naquele dia as pessoas que presumiram ter familiaridade com Ele, porque ouviram-no falar nas praças, porque tiveram Ele nos seus banquetes, porque estavam com Ele nos cantos, porque ouviram as suas palavras, porque inclusive falaram dele para outros, e presumiram ser discípulos dele, Jesus dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existe um custo, existe uma condição, existe um requisito, preste atenção, irmão, existe um currículo que indica as condições ideais necessárias para que um ouvinte se torne um discípulo. Jesus contrapõe novamente, assim como ele fez nas narrativas anteriores, ou seja, ele coloca que as importâncias da nossa vida, as coisas que são caras para mim e para você, ou seja, a casa, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, as relações familiares, os bens, o cuidado, a segurança consigo, o dinheiro, os recursos, todas essas coisas se colocam como impedimentos para mim e para você seguirmos a Cristo de forma genuína e verdadeira. Nós vamos seguindo a Cristo até que a relação familiar não interfira. Nós vamos seguindo a Cristo até que a minha segurança não seja abalada. Nós vamos seguindo a Cristo até que o meu bolso não seja defraudado. Você sabe, irmão, preste atenção, você sabe que troca com muita naturalidade
Você sabe que você troca com sem constrangimento, você troca o culto, a devoção, o serviço, a unidade com o povo de Deus, a obediência em congregar, em estar próximo, em compartilhar, por qualquer apelo familiar. Seja o apelo de um marido descrente ou de um marido crente, seja o apelo de um filho ou de uma filha, seja o apelo de um amigo, seja o apelo de quem você deixa, você abandona o lugar da adoração, o lugar da comunhão, o lugar da edificação pública, da adoração pública, por qualquer apelo que alguém faça da sua casa. Eu estou mentindo? Tem um livro chamado O Peregrino, John Bunyan. Nesse livro ele conta a história de um cara que sai da sua cidade, que é chamada a Cidade da Perdição, para ir para a Cidade Santa. Só que esse cara, ele não é qualquer pessoa. Ele é um homem de família, casado, com filhos, esposa. Mas ele se vê numa condição que não pode mais ficar na cidade da perdição, e ele precisa sair da cidade da perdição e ir para a cidade celeste. E ele chama a esposa, chama os filhos, comunica a esposa, comunica os filhos e diz: olha, vamos, e ele insiste para que a família o acompanhe, para sair da cidade da perdição e caminhar com ele em direção à cidade celeste. Mas a esposa e os filhos o têm como louco. Qualquer um ficaria, eu e você ficaríamos, por causa da mulher, da esposa, do filho, da filha, do parente próximo, querido, amado, ficaríamos. Mas o peregrino sai e começa a sua peregrinação, a sua jornada rumo à Terra Santa, ou rumo à Cidade Santa. E quando ele chega num determinado local, na casa da colina, ele é recebido por alguns personagens, e um dos personagens é Caridade. E Caridade, em determinado momento, conversando com o peregrino, para saber das suas reais intenções, para saber se ele realmente estava decidido a ir para a Cidade Santa, Caridade questiona, começa a fazer vários questionamentos sobre a vida dele, sobre as lembranças da cidade, sobre se ele sentia saudade da cidade da perdição, e ele começa a falar e começa a explicar e tudo, e aí Caridade toca no calo do peregrino. Ele diz: e os seus filhos e a sua esposa? Você é um homem casado, um homem de família, e seus filhos e sua esposa? Não vieram com você? Não insistiram para que você ficasse? O peregrino tem que explicar para a Caridade, naquele momento, que mesmo sentindo a dor, mesmo sentindo o coração dilacerado por ter tido que deixar a esposa e os filhos na cidade da perdição, porque insistiu com eles para que eles caminhassem, mas eles queriam permanecer lá, ele teve, por mais precioso do que o amor de sua esposa e de suas filhas, o desejo de estar na Cidade Santa, e abandonou a esposa e os filhos para peregrinar em busca da sua salvação, da sua habitação com o Senhor. Irmãos, leia O Peregrino, é um livro extraordinário. Nós temos apego demais, nós somos completamente reféns do nosso emocional, nós somos completamente refém dos nossos parentes, que nos aprisionam em muitas oportunidades e que nos fazem negar a Cristo, o serviço a Cristo, a adoração e o louvor a Cristo, para servi-los. Você sabe, irmão, preste atenção,
Você sabe que você está acostumado com um evangelho aveludado, um evangelho aguado, fraco, garapa, um evangelho desprovido de lágrimas, um evangelho desprovido de dor, de sofrimento, de angústia, um evangelho desprovido de vergonha, de perseguição. Irmão, preste atenção, eu e você, nós não sabemos o que é o evangelho, nem da dor, nem do sangue, nem da vergonha, nem da derrota, para os padrões desse mundo. Na realidade, é um evangelho do sangue e da derrota. Os crentes buscam ascensão nos dias de hoje. Os crentes buscam conforto, tranquilidade, bom ambiente de culto. Eles buscam poder, vitória, buscam uma santidade travestida de legalismo, muitas vezes, e em alguns casos, uma dissolução, uma permissividade travestida de piedade. Irmão, o evangelho que nossa geração vive é uma fraude. Uma fraude colocado sob o espelho, sob o crivo do evangelho de Cristo Jesus. Ninguém quer chorar, sofrer. Não se fala em pagar preço, porque a gente pensa assim, não, Jesus já pagou o preço. Jesus nos deu a salvação e custou para Ele a sua vida e seu sangue. A igreja cristã perdeu o senso e o norte de santidade. Perdeu o senso e o norte do que é o evangelho de Cristo Jesus. Não sabe mais para onde está perdido, feito um cego, tateando no escuro. Tateando no escuro, sabe por quê? Porque retirou dos seus púlpitos as Escrituras. A Bíblia diz em Salmos que as Escrituras é a lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Sem a luz do Evangelho, sem a luz das Escrituras, nós caminhamos perdidos no escuro. Precisamos urgentemente fazer a oração do Salmo de número 5, quando o salmista diz assim: guia-me na tua justiça, aplana os teus caminhos diante dos meus pés. Porque nós perdemos o rumo. Vive-se um evangelho de televisão, um evangelho de internet, vive-se um evangelho de show, música, teatro, de encontros relacionais que celebram sempre a alegria, a euforia, a comoção, desprovida, irmão, de continuidade, de permanência. O culto só tem validade de 2 horas, de 1h30. Não existe culto na casa, não existe culto no trabalho, não existe culto na vida, não existe culto no desenvolvimento da vida. É uma atividade à parte, ou é uma atividade a mais. Irmãos, é provável que não sobrasse um crente na nossa geração se nós fôssemos colocados sobre o crivo do evangelho da perseguição. Se nós fôssemos colocados sobre o crivo do evangelho da dor e do sofrimento, talvez não ficasse um. Para finalizar, você sabe, escute o que eu vou dizer, você sabe o quanto que o dinheiro domina a sua vida.
Você sabe o quanto o dinheiro não só domina a sua vida, mas ele te controla. E ele controla, inclusive, ele gerencia as tuas decisões. Ele gerencia a tua rotina, o teu dia a dia. Quem gerencia teu dia a dia não é o Senhor, mas é o teu recurso, o teu dinheiro. Toda a tua programação do teu dia, ela se estrutura a partir de quanto você tem na sua conta. Eu estou mentindo? Eu estou falando alguma asneira? Diga para mim se não é os seus recursos que ordenam a tua vida. Você sabe, irmão, o quanto é custoso desapegar-se de dinheiro. Você sabe, e Deus também sabe, os seus pensamentos e os seus sentimentos lá no íntimo do seu coração, quando você é confrontado sobre o compromisso mensal de ofertar na igreja. Presta atenção, eu estou falando de um compromisso mensal, eu não estou falando de uma oferta específica, esporádica, que você pode dar uma vez, porque todo mundo aqui tem o coração extremamente aberto para dar uma oferta esporádica. Se eu fizer aqui um apelo, aqui como foi feito aqui, irmãos, vamos fazer um apelo aqui, nós estamos fazendo um apelo para poder ofertar para as pessoas que estão atravessando um processo trágico, lá do outro lado do país. Todo mundo se mobiliza e tal, é uma comoção e a gente vai e coloca a mão no bolso e dá uma oferta e tal. Mas quando se fala em comprometimento mensal com a igreja local, você sabe que o seu coração tem dificuldade em ser fiel com isso. O quanto é difícil se desprender da ideia de que a tua contribuição, ela não é uma dívida na igreja. A tua contribuição mensal na igreja é um dom, é um louvor, é um culto a Deus. Mas a grande maioria dos crentes entende que a sua contribuição mensal na igreja, esse seu compromisso, é como se fosse uma dívida. Por mais estranho que seja, irmãos, o entendimento que se tem é que é uma dívida, que você pode pagar ou não pagar, que você pode saldar ou não saldar naquele mês. Por quê? Porque o cobrador da dívida, ele não te enviou o boleto, ele não te enviou a promissória daquele mês, então você simplesmente não paga, porque o seu entendimento é que esse recurso que você tem é uma dívida, porque o seu apego aos recursos financeiros é extremo. Enquanto a minha e a sua vida ela for conduzida, direcionada, ordenada por aquilo que eu tenho na minha conta, pelo dinheiro que eu tenho, pelo dinheiro que eu recebo, nunca aquilo que eu oferto na igreja será um culto. Presta atenção, irmão, ser discípulo não é só ouvir. Ser discípulo não é só caminhar no mesmo caminho aonde Jesus está sendo anunciado ou estar. Não é, irmãos. Ser discípulo não é só estar na igreja. Ser discípulo é muito mais. Toda a narrativa, escuta o que eu vou dizer, toda a narrativa dos versos 24 a 35 está estruturada em condições específicas, está estruturada em posturas específicas, em condutas específicas, para que você seja ou não um discípulo. Só é discípulo quem cumpre os requisitos apresentados nos versos 25
a 35. Você pode passar a vida inteira na igreja. 1000 anos congregando. 1000 anos fazendo toda e qualquer espécie de atividade na igreja. Mas se o amor aos seus familiares continuar se interpondo ao amor de Deus, ao serviço a Deus e ao comprometimento com o reino, mil anos na igreja, mas se na hora que a dor, o sofrimento, a insegurança, a perseguição ou qualquer possibilidade da sua dignidade ser colocada à prova, você abandona o Evangelho, você não está disposto. E enquanto a minha e a sua vida for conduzida, ordenada, direcionada pelos recursos que eu tenho, pelo quanto eu tenho na minha conta, enquanto o dinheiro for o nosso Deus, você pode abrir, berrar e dizer que é crente, discípulo de Cristo, e você continuará um idólatra.